Glória a Jesus, a paz do Senhor, igreja, amém? Queridos irmãos, abra sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 9. Glória a Jesus, Provérbio fica próximo de Salmo. Provérbios, Edilson, capítulo 9, verso 10. Gente, vamos fazer alguma leitura de hoje, alguns versículos bíblicos, para que a gente possa compreender glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 9, verso 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Amém? Glória a Deus. Somente esse versículo aí, você vai ficar de Bíblia aberta. E depois a gente vamos dizer alguns versículos para acompanhar o raciocínio aqui. Amém? Queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito rica, muito proveitosa quando estamos sedentos para ouvir a palavra, com fome para ser saciado por esta palavra. E é muito bom quando a gente lê a palavra do Senhor, medita nela, compreende e entende. Quem escreveu a maioria dos provérbios foi Salomão. E Salomão, obrigado. Salomão, ele escreve, glória a Deus, conselhos abençoados, que se a igreja, quando lê o livro de Provérbios, ela se conscientiza quantos conselhos abençoados tem aqui no livro de Provérbios. E Salomão, irmão, ele foi um homem que ele pediu a Deus sabedoria. E quando a gente vê o conceito de sabedoria, a gente vê que sabedoria é uma virtude que ela é muito abrangente. E quando a gente vê aqueles homens na mídia falando muito bonito, a gente diz assim: eis aí um homem sábio. E quando vê aqueles intelectual que lê 5 livros no mês, tem sede, tem vontade de ler, a gente, quando começa a ouvir aqueles homens, aquelas mulheres, a gente vê que a sabedoria está ali através do conteúdo, do conhecimento que eles adquiriram. Mas, irmão, a sabedoria, ela não fica limitada, glória, somente aos intelectuais. Sabedoria, glória a Deus, Deus dá a sabedoria para quem Ele quer como um dom. E tem pessoas que não têm tanto conhecimento, mas tem o dom da sabedoria que Deus dá, de uma maneira que quando está passando por problemas difíceis, sua mente, glória, é tão limpa, tão nítida com Deus, que naquele momento ele sabe como se sair daquele problema difícil, através de uma ação ou através de uma decisão. E aí
Deus dá sabedoria a estes homens, para que eles possam saber sair dessas situações. Deus dá sabedoria ao homem, para que ele possa também construir. Louvado seja Deus. E às vezes a gente vê uma construção tão bem organizada, tão bem estruturada, e aí a gente vê, rapaz, que foi o arquiteto que fez isso aí? Foi um homem sábio, porque Deus dá sabedoria, ô glória, conforme a sua vontade, conforme Ele quer. E tem pessoas, irmãos, que às vezes ele não tem, vamos dizer assim, até mesmo, vou trazer aqui para a igreja, não tem mesmo uma teologia aguçada, mas quando tem oportunidade de se expressar, eles falam sabiamente, palavras bem coloquial, que às vezes a gente ficamos admirados, perplexos, porque vimos a sabedoria, ô glória, que Deus dá conforme a sua vontade. Então a sabedoria, ela é muito diversificada. Mas Salomão, ele nos ensina, ô glória, que o começo, o princípio da sabedoria, ela é o temor a Deus. Oh, irmão, que coisa linda. Queridos irmãos, antes, Salomão, quando escreve sobre a sabedoria, ele diz que antes de se formar terra, e ele, oh glória, falando sobre o sol, as estrelas, a sabedoria já existia. Ele fala da morada da sabedoria, e a morada da sabedoria está em Deus. Mas quando este mesmo Salomão, ele declara e diz que o temor, diga comigo, temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Glória a Deus. Tem que ter temor a Deus. E o que é esse temor, irmão, a Deus? Será medo? Tem pessoas que têm medo de Deus. Mas o temor não é medo. Diga comigo, o temor não é medo. E Israel tinha muito medo de Deus. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, coloca na tela aqui, Edilson. Êxodo capítulo 20, o verso 18 ao 19. Glória a Deus. Êxodo capítulo 18 e até o 19 diz, capítulo 20, verso 18 ao 19: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Sabe por que ele fez isso, irmão? Porque tiveram medo de Deus. Deus estava falando ali, oh glória, louvado seja Deus, no monte, para entregar a lei. Mas o povo teve medo de Deus e mandou que Moisés falasse, ouvisse e fosse ali. O Moisés seria o representante do povo para ouvir Deus, porque o povo teve medo de Deus. Só que Deus diz para ele que o temor a ele não é medo. Eles não deveriam ter medo de Deus. Oh glória. E do que o povo deveria ter medo? Coloca aí, Edilson, versículo 20. O que o povo tem que ter medo? Não é de Deus. Aí ele diz: E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio
para vos provar, continua, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então a gente passa a entender que Deus está dizendo: não tem que ter medo de mim, não. Tem que ter medo de quê? Das consequências dos vossos pecados. Daí, o que é o temer a Deus? O que eu tenho que fazer, irmão? Eu tenho que reverenciar, eu tenho que respeitar, eu tenho que obedecer. Temor a Deus é reverência, temor a Deus é respeito, temor a Deus é obediência. E eu tenho que entender que eu tenho que ter medo é das consequências dos meus pecados. Por que, igreja? Tem que ter medo de Deus? Não, eu tenho que ter medo das consequências do que eu faço. E aí, a gente tem alguns versículos bíblicos para que você possa entender. Glória a Deus. Entender. Romanos, capítulo 6, verso 23. Glória a Deus. Edilson, Romanos, capítulo 6, verso 23. E a folha dos versículos, tudo ficou em casa. O que foi, sabe? Irmão Edilson, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, você já entende que, oh glória, que quando a gente está no antigo e vem para o novo, a gente gostaria de explicar isso para os irmãos. Ora, irmão, o nosso Deus é o mesmo Deus do povo de Israel, que eles têm um único Deus. E quando você vem para o novo, glória a Deus, o mesmo ensinamento que ele dá para o povo de Israel é a mesma coisa, oh glória, que nós temos hoje desse temor, de termos essa reverência, de termos essa obediência para a igreja. É tanto que a gente gostaria de conscientizar a igreja, porque às vezes tem alguns ensinamentos que distorcem da palavra, que em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê claramente a palavra do Senhor falar do Pai, do Filho e do Espírito. Não que nós acreditamos em 3 deuses, mas acreditamos que é um único Deus, mas que esse único Deus, do Gênesis ao Apocalipse, oh glória, ele se manifesta em 3, em Pai, em Filho e em Espírito, mas ele é um único Deus. E o que o Deus de Israel fala para o povo, ele serve para nós. Como assim, irmão? Ora, se você não tiver temor, se você não tiver reverência, queridos irmãos, nós
vamos desrespeitar ao nosso Deus. Agora eu digo uma coisa para os irmãos. Meu amado, nós estamos num tempo tão difícil. Nós estamos num tempo que hoje o homem, ele respeita muito mais qualquer moleque que está aí nas esquinas de rua, pelo tempo que estamos passando hoje, do que o próprio Deus. Porque estamos vivendo em um tempo que as pessoas amedrontam. E se você não respeitar, você pode ser expulso do bairro. Se você não respeitar, você pode até perder a vida. E quando tu passa pelo essas pessoas, o teu semblante até muda, para mostrar respeito. As tuas palavras mudam, para mostrar que é bom. Tudo em ti, de repentemente, muda, porque você tem medo. E se hoje estamos vivendo um tempo assim, que você reverencia, respeita, e por que não Deus, irmão? E por que nós não paramos para refletir, paramos para pensar que Deus, oh glória, é Ele que pode mudar o tempo, porque o dia da manhã não nos pertence. O dia da manhã é outro dia, e cada dia tem o seu mal. Amado, se você conscientizar nesse sentido de que hoje nós estamos respeitando mais o homem do que a Deus, se amanhã os homens fazem previsões e dizem, amanhã vai chover, se Deus quiser, chove. Se Deus não quiser, não chove. Porque é Ele que manda no dia da manhã. A outra coisa que você tem que entender, se Ele quiser que haja um temporal, ventania, Ele faz. Porque tem coisa, irmão, que a igreja tem que conscientizar, que estes homens que vocês às vezes têm um respeito, uma reverência, não pode fazer o que teu Deus faz. Por isso que nós temos que ter medo das consequências do pecado. E eu digo uma coisa para vocês entenderem e sair consciente nessa noite. O que nós temos que entender o que nosso Deus faz que o homem não faz. Coloca aí, irmão Edilson. 2 Crônica, capítulo 7, versículo muito lido na igreja, em oração, em avivamento. Capítulo 7, e verso 14. Coloca aí, meu irmão. A relação dos versículos não veio, mas o que o Espírito Santo aqui mandar vai dar certo. Amém? Por quê? 2 Crônica. 2 Crônica. É crônica, irmão Edilson. Glória a Deus. Ah, glória. 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, continua. Então eu ouvirei
dos céus. Para aí, não sai do versículo não. Olha aí, irmão. Diga comigo. Deus escuta as nossas orações. Amado, tem coisa que você tem que conscientizar no sentido de respeitar, é isso aqui. Diga comigo, nenhum sacerdote, nenhum anjo tem o poder de ouvir as nossas, nenhum cientista até hoje, e não vai ter não, saberá a distância entre terra e céu. Não sabe, não sabe calcular. Mas, oh glória, essa distância de céu e terra, ela chega à medida de um coração quebrantado, à medida de uma oração. E através da oração, é como se a terra subisse, ou então o céu descesse. Tem coisa que somente Deus faz. E aí eu tenho que me conscientizar a quem eu tenho que respeitar, a quem eu tenho que ter reverência, a quem eu tenho que ter temor, a quem eu tenho que ter respeito. É Ele, porque somente Ele escuta a minha oração. Amém? Continua. Volta um pouquinho. Volta. Então eu ouvirei dos céus. Ouviu? Perdoarei os seus pecados. Queridos irmãos, perdoarei os seus. É aquele caba que está na esquina que perdoa o teu pecado? É? Meu amado, nós não estamos mandando ninguém desrespeitar ninguém. O que eu estou ensinando é que o temor a Deus tem que voltar. As pessoas não respeitam a Deus, não têm reverência a Deus. E ele diz, porque eu perdoarei os seus pecados. Queridos irmãos, qual é o homem aqui na terra que tem poder de perdoar pecado? Mas ele perdoa. Ele perdoa. Ele tem, o seu sangue tem efeito de limpar toda a mancha do pecado do homem sem deixar nada. Ele perdoa. Então, a quem eu tenho que reverenciar, a quem eu tenho que respeitar? A Ele. Porque somente Ele faz. É Ele que faz. Eu perdoarei os seus pecados. Depois ele diz assim, ó, e sararei a sua terra. Olha, agora me diga, qual é o prefeito? Qual é o governador? Qual é, eu posso dizer assim, qual é o presidente? Esse presidente aí, o Trump, ele não tem poder de sarar terra nenhuma, mas ele tem. Ô glória! Quer ver uma mudança em Sabiaguaba? Quer ver? Igreja orando, igreja buscando. Ele tem poder de sarar essa terra de Sabiaguaba. Ele tem o poder de sarar, ô glória, se for possível, Fortaleza toda. Ele tem o poder de sarar o estado do Ceará completo. Ele é Deus. Então a quem eu tenho que ter reverência, respeito? A Ele. Porque somente é Ele que faz. Agora imagine, irmão, a terrazinha do teu coração. A terrazinha do teu coração que às vezes precisa ser sarada. Às vezes precisa da mão, ô glória, a mão do agricultor, que é Ele. Ele pode tocar no meu coração, no teu coração e dizer, filha,
está ferida, mas eu posso sarar a tua terra. A Ele nós temos que ter reverência, respeito. A Ele sim. Salomão deixa claro: temor do Senhor, o respeito a Deus, é o começo de tu ser sábio, é o começo de tu ser inteligente. Ah, meu irmão, que coisa linda, que coisa bela. Quer ver crente? Oh glória, as pessoas admirarem o comportamento, as suas ações, sua postura. Quer ver nós admirarmos? São pessoas, oh glória, que têm este respeito, porque se ele tivesse respeito a Deus, ele não vai querer pecar não, porque as consequências do pecado, meu irmão, é forte. É isso que você tem que ter medo. Você já passou na passagem de Davi, porque saiu da reverência aqui, da referência. Davi, ele pecou. Davi pecou. E ele chorou, pedindo a Deus perdão pelo seu pecado. E Natã, o profeta, disse para ele: olha, Davi, o Senhor perdoou o teu pecado. Tu não vai morrer, mas as consequências, diga comigo, as consequências, é isso que o homem tem que ter medo. É isso que o homem tem que ter medo. As consequências vai vir. E veio ou não veio? Veio, irmão. O temor a Deus é respeito, obediência e reverência. Mas o medo que o crente tem que ter é as consequências do pecado. Chorou, pediu perdão, mas as consequências veio. Um dos filhos de Davi se apaixonou pela irmã dele, a própria irmã, e a estuprou. O irmão dele mesmo, da menina que ele estuprou, matou o que estuprou. Como é que está o coração de Davi? E um dos outros filhos pegou as suas concubinas, pegou as suas mulheres e disse: ó, aquilo que tu fez oculto, só tu e Batseba, eu pego as tuas mulheres e a me prostituo perante todo Israel. Teve ou não teve consequência? Ainda queria tomar o reino. Então nós temos que ter um temor, um medo, é das consequências do que nós fazemos. Porque o pastor não está vendo, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, então eu vou fazer, porque Deus é amoroso, porque Deus é bondoso, Ele vai me perdoar. Meu filho, perdoar, Ele pode até te perdoar, mas Ele está falando claramente, é consequência. Com um copozinho desse ao ar, com água, se soltar, é consequência dele se derramar. Então fique consciente. O cabra faz o que faz lá no mundo. Aí ele diz assim: agora eu vou aceitar Jesus, porque o negócio vai melhorar para mim. Você vem para a igreja, mas você vai ter consequência do que você fez. Sabe por quê? Porque senão Deus não seria Deus. Então, meus irmãos, temor, diga comigo, temor é respeito, é reverência, é obediência. Oh glória. E o que a igreja tem que ter medo? Das consequências. Então fique consciente. Às vezes o pecado,
você não manifesta ele, mas está dentro de ti. Tu tem astúcia de fazer. É isso que Salomão deixa claro aqui. Vamos pegar aqui Provérbio de novo, Edilson. Provérbio de novo, capítulo 9. Capítulo 9, verso 10. Capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio e o conhecimento do santo, a prudência. Meus irmãos, como é que a gente passa a conhecer o santo? Como é? Pergunte assim, como é, irmão Aurélio, que a gente passa a conhecer o santo? Pode perguntar. Como é, irmão Aurélio, que a gente passa a conhecer o santo? Ô glória! Através da prudência. Irmão, eu trabalho numa empresa que toda manhã tem DDS. DDS são reuniões para que o motorista tenha prudência, principalmente nos tempos chuvosos. Ele diz assim: olha, ligue a luz, não precisa passar dos 60. E principalmente nas ruas que agora tudo é 50. Tenha cuidado com os buracos na pista. Se for possível, deixe o outro passar. Mas tenha prudência. Por quê? Porque senão tem batida. E o prejuízo é para o próprio que está dirigindo. Então, querido, o que é que Salomão está dizendo? O que é a prudência? É bênção, viu, irmão? Prudência, irmão, é a capacidade de agir com cautela, com calma, com cuidado, com sabedoria, com moderação, para evitar perigos e consequência. Se eu não tiver essa cautela, se eu não tiver esse cuidado, eu não vou evitar os perigos e principalmente, quando estou no perigo, vai vir as consequências. O que Salomão está dizendo? Como é que o crente conhece o santo? Através da prudência. E como é que nós, evangélicos, trazendo para nós, como é que nós somos imprudentes? Ora, irmão, diga comigo, se eu sei o que é certo e não faço, eu sou imprudente. Tem uma passagem bíblica em Mateus capítulo 7, verso 1. Vamos lá, bota aqui. Mateus capítulo 7, verso 1. Bota aí, Adilson. Não julgueis, para que não sejais julgado. Continua. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medidos, vos tornarão a medir. Continua.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Continua. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do olho do teu irmão, e eis uma trave no teu olho? Continua. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Deixa aí. Queridos irmãos, essa capacidade de discernir, de distinguir o que é certo e o que é errado, é do prudente. O prudente, ele tem essa capacidade assim como o imprudente, mas ele só se torna prudente quando ele faz o que é certo. Distinguir, discernir. Ora, irmão, nós que estamos aqui no púlpito, os irmãos na igreja que conhecem a palavra, como é que nós se tornamos crentes prudentes? É quando deixamos as pessoas fazer o que querem? É quando deixamos os irmãos falarem o que querem? Toda permissividade dentro da igreja? Por quê? Porque a passagem bíblica está dizendo: você não pode julgar. Não, irmão. A liderança, a membresia, ela se torna prudente quando ela sabe distinguir e faz o que é certo. Aqui você observa o que ele está dizendo, ó. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás, diga comigo, verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então ele permite que nós tiramos a falha do irmão. Como assim? O que Jesus está ensinando aqui? Meus filhos, meus discípulos, minha igreja, existe um manual, existe mandamento, existe norma, existe regra, existe princípio. Como vocês devem se analisar para que vocês possam analisar o próximo? Ora, irmão, se eu estou me analisando na palavra, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou fumando, eu não estou levantando falso contra ninguém. Pastores, obreiros, que está respaldado na palavra, tem um manual, tem a regra, tem aquilo que Cristo ensinou aos discípulos, esses princípios aqui. Então, se nós queremos termos uma igreja prudente, se nós queremos ser prudentes, nós temos todo o direito de chamar o irmão e dizer: meu filho, claramente estou vendo que você precisa mudar, você precisa sair desse erro, sair desse pecado, ou se você quiser continuar, só não vai ficar com sua posição de cargo, e aqui nem tomando ceia. Por quê? Porque a palavra me dá respaldo que Cristo ensina. Meu filho, Cristo está ensinando os princípios adequados de nós analisarmos nossa vida, para que possamos analisar do próximo. Cristo não está dizendo que nós não podemos julgar, podemos sim, porque na mesma passagem, se o Edilson colocar, vai ver: conhecereis as árvores ou a árvore pelo fruto, e só conhece as pessoas pelo que ela faz. Se os pastores estão observando, aquela mulher é de oração,
aquela mulher está aqui, aquela mulher faz isso, aquela mulher, ela tem uma postura no sentar, tem uma postura no vestir. Aquela mulher, quando a gente fala algo para ela, ela não responde, ela não tem uma resposta, ela é educada, ela é mansa, ela é paciente. Queridos irmãos, tudo isto é observável para os que estão de frente, para ver a prudência e a imprudência, para que possamos ser prudentes e para ver a prudência da igreja. Então, como é que eu passo a conhecer o santo? Meu irmão, é fazendo o que é certo, é fazendo o que é correto. Queridos irmãos, Salomão deixa claro: se conhece o santo pela prudência. Só vou ter conhecimento de Deus se eu fazer o que é certo. Se eu não fazer o que é certo, irmão, eu não vou. Irmão, e aqui vou falar um pecado que os crentes deveriam ser prudentes. O pecado, eu posso dizer assim, da intolerância. O que é isso, irmão? Ora, tem crentes, diga comigo, tem crentes preguiçosos em ler a palavra. Você sabia disso? Nós consideramos só alguma parte e não procuramos saber mais detalhes das coisas para que possamos fazer certo. Jesus pegou aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, aí ele disse assim: ó insensato e tardos de coração, tardio para saber quem ele é. Insensato porque as mulheres deram testemunho que ele ressuscitou e ele estava fora do senso da razão, não acreditando naquele testemunho, estava totalmente fora do que estava acontecendo e do que estava escrito a respeito dele. Ele chamou de insensato. E depois de tardio de coração, porque eram preguiçosos de mente para procurar as profecias, ler a respeito dele e compreender tudo o que está escrito a respeito dele. Então nós, irmão, temos um pecado de imprudência pela preguiça. E nós se precipitamos muito porque somos apressados em querer fazer as coisas que às vezes não é daquele jeito, e a gente quer desse jeito, vai ser assim, e não é. É o pecado da imprudência, da precipitação. Tem que ver como é que é, de acordo com o que Cristo ensina, de acordo com a palavra ensina, porque senão nós vamos pecar. O outro pecado que às vezes está dentro de alguns crentes é o da astúcia. Irmão, o que tem crente astucioso, eles não têm mais uma visão espiritual. A sua visão é mais material do que espiritual. A astúcia é aquele que maquina no seu íntimo, no seu coração, é uma trajetória em que ele quer que um departamento ou que uma pessoa faça aquilo ali para chegar aonde ele almeja. Ele não pensa no bem, ele não pensa no bem da pessoa, ele pensa no bem
no bem de si. É a astúcia. É o crente astucioso. Amado, que essas imprudências, elas têm que sair de nós. Temos que ser crentes verdadeiros. Temos que ser crente obediente. Temos que ser crente, irmão, glória, sabendo que o que for bom para o meu irmão pode ser bom, glória, louvado seja Deus, para a obra de Deus. Queridos irmãos, a imprudência, ela está também abrangendo muitos pecados. Muitos pecados. E eu poderia até colocar aquela ruma de pecado que está no livro de Gálatas. Tudo que está aquilo ali, Deus aborrece. Mas o crente prudente, ele se sai daquilo ali. E como é que eu vou conhecer o santo? Quando eu tiro a bebedice, quando eu tiro o adultério, quando eu tiro a libertinagem, que todo tipo de sexo que os mundanos fazem, e às vezes na igreja o crente tem uma mente astuciosa de fazer, até mesmo com o seu cônjuge, através dos seus pensamentos maléficos, coisas que não agradam o Espírito. Tem que tirar. E tem que ter uma mente sadia, uma mente pura, para que o crente possa ser prudente por dentro, para que ele possa externizar essa prudência. Glória, no falar, no agir, tudo, irmão. Aí eu vou conhecer o santo. Adilson, deixa no 9, Provérbio 9, verso 10. Aí eu vou conhecer o santo. Essa igreja tem o privilégio de ter um Deus que não quer te matar. Mas tem um Deus que diz assim: filho, eu quero te dar vida e vida em abundância. Vida que você está lá na tua casa e tu tem um prazer tão grande de dizer assim: obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por eu estar usufruindo aqui a presença dos meus filhos, a presença da minha esposa. Obrigado por eu estar usufruindo, glória, do fruto do nosso trabalho. Obrigado, Senhor. Que vida que penetra dentro de nós, que os nossos corações transbordam de dizer que essa vida abundante a gente pode usufruir nessa terra. Glória, que coisa linda, irmão. É o crente entender que tem um Deus que não quer te matar, mas Ele quer te dar vida e vida em abundância. O inimigo não. É por isso que ele diz as consequências. O inimigo não. O inimigo te dá fama, te dá dinheiro, te dá mulheres, mas tu não tem um sono sossegado. Acha que a qualquer momento alguém chega na tua porta para querer tirar a tua vida. Ou alguém que tu deve muito chega para te cobrar. Não tem vida. Glória. Pelo muito que eles têm, mas não tem vida interna. E louvado seja o nome santo do Senhor. Que o crente prudente, ele tem essa vida. Ele sente essa vida. Ele usufrui essa vida. Glória. É por isso que o Senhor diz no Sermão do Monte: você é um bem-aventurado. Glória. Sabe por que bem-aventurado? Porque até dentro do nosso lar, lá significa paz. Não é casa não, é lá, irmã Fátima. Lá é paz, tranquilidade. Você inclina a tua cabeça
e você diz: eu tenho paz. Oh, glória. Até os filhos, você não se preocupa com o mundo, porque você tem que ensinar a palavra, tem que mostrar que esse Deus, oh glória, é que protege Marcos Aurélio, é que guarda Marcos Aurélio. Papai e mamãe não podem guardar você, mas Ele guarda. E aí a gente fica com a mente tranquila, em paz. Mas quantas mães, quantos pais não recebem as consequências dos seus erros, pela sua imprudência, pela falta de interesse de ensinar um filho, pela falta de disponibilidade para dizer: meu filho, a palavra do Senhor nos exorta. O filho que obedecer pai, que obedecer mãe, ele tem vida prolongada. Oh glória! É mandamento, é ordem. Faltou a prudência dos pais a ensinar isso aos filhos. E aí, às vezes falta essa paz. Aí você vai conhecer o santo. Aí você, oh glória, louvado seja Deus. Quando passamos a sermos prudentes, trazemos Deus bem para pertinho de nós. Ele não está longe, Ele está perto. E aí o profeta Isaías diz no livro 64, verso 3, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meu amado, oh glória, vale a pena ter reverência a Ele, vale a pena obedecer a Ele, vale a pena respeitar Ele, porque até uma promessa que Ele te deu, não vai falhar. Eu lembro, na cidade, nosso pastor Antônio José, ele disse: desde pequenininho, quando eu ia para a igreja com a minha mãe levando eu no corredor da igreja, assim, das cadeiras, chegou uma irmã para mim e disse: vou te fazer ainda presidente do Templo Central. Pequenininho. E quando os homens quiseram segurar os cargos, as posições, quando chegou o tempo, pastor Deusdete, era o primeiro e o segundo. Não queria deixar o cargo, a posição. Deus tirou. O outro, Deus tirou. E aí, a profecia se concretizou. Oh glória! O Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, é tão bom, é tão amoroso, que Ele vela também pelas suas promessas. Vale a pena ser prudente. Diga comigo: vale a pena. Sabe por quê? Porque Ele tem recompensa para esta igreja. Oh glória! Imagine se Sabiaguaba se tornasse toda prudente. 100% nós íamos para o céu. Mas eu queria só 70%, para você ver o que Deus faria com a minha vida, com a tua vida, a potência que nós seríamos, irmã Maria Pires, a potência que nós seríamos. Eu estava lendo a história de Moody, e ele declarou que quando ele ouviu um pregador dizer que se Deus pode fazer em a nação de Israel, oh glória, ser vitoriosa, imagine na vida de um homem. Imagine na vida de um homem. E ele disse: eu quero ser esse homem. Eu quero me colocar
nas mãos de Deus por inteiro, para ver o que Ele faz. E Moody foi um dos maiores pregadores. Oh, glória. Amados, se Sabiaguaba entender e disse assim: Senhor, eu quero só 70%, Senhor, de ser prudente perante Ti. Tua vida vai mudar no teu lar, tua vida vai mudar no colégio, tua vida vai mudar na igreja, tua vida vai mudar no trabalho. Sabe por quê? Porque se tu dá um passo, Ele te dá 2. Se tu abre os teus braços, oh glória, pedindo para que Ele possa entrar em ti e ter mudança, Ele faz essa mudança. Oh glória. Eu quero ser mais crente a partir de hoje. Eu quero ser mais servo a partir de hoje. Eu quero ser mais obediente a partir de hoje. E aquilo que até mesmo eu almejo, será muito mais. Será muito mais, porque teu Deus, oh glória, teu Deus dá muito mais além do que tu pedes. Como é bom, irmão. Como é bom servir. Como é bom adorar. Como é bom obedecer. Como é bom respeitar. Oh glória. Eu não estou dizendo não deixe de respeitar esses homens dessa geração. Mas respeite a Deus. Não venha para a casa de Deus de qualquer maneira. Venha com os ouvidos, irmãos, atento para ouvir a palavra. Venha com o coração, oh glória, aberto para ser ensinado. Que a coisa mais linda é um crente ensinável. Que a gente tenha prazer de transmitir a palavra, do que aquele que não quer ser ensinado. Coisa linda, irmão, é você vir com o coração disposto e dizer assim: eu vou para a tua casa hoje. É tua casa. É tua casa. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero sentir tua presença. Eu quero me ligar contigo. Para isso ele disse: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. E a casa não é tua. A casa não é do pastor. A casa é de Deus. Ele está aqui. Você pode vir, irmão, com todo tipo de problema, preocupação. Mas quando tu chega neste lugar, tu sabe que aqui é a casa de Deus. Meu irmão, tu diz assim: que culto abençoado. Oh glória. Irmão, eu estou diferente. Eu ouvi aquela irmã cantar um hino, irmão, eu senti tanta presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você veio com o coração disposto a ouvi-lo Ele, a senti-lo Ele. Porque a casa é de Deus. A casa é dele. Vale a pena você ser prudente. Você vai chegar na tua casa e entender que Jesus, no capítulo de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, é disso. Ele diz: meus filhos, olha a advertência que ele dá para que a gente possa ser prudente. Meus filhos, a porta é estreita. A porta é estreita, e se a porta é estreita, só entra quem tem fé. Só entra quem tem desejo. Só entra quem quer ter esse apetite de Deus. A porta é estreita, meus filhos. E apertado é o caminho. A porta é estreita. É 7, 13 e 14. A porta é estreita. 7, verso 13 e 14. Glória a Deus. A porta é estreita, é a advertência que ele nos dá. É por isso que as pessoas querem ver a portona larga, o caminho largo.
Mas ele diz: aquele que quer ser prudente, ele tem que ver a porta estreita, saber que não é fácil servir a Deus diante de tanto, posso dizer assim, de tantas oportunidades de pecar que o diabo coloca. Mas temos que renunciar. Temos que renunciar e vir para esta porta estreita. Lê, meu amado. Ele não colocou, não. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Está vendo aí, irmão? Largo é o caminho, mas estreito é a porta. Eu gostaria só de fazer uma pequena oração para terminar aqui, pastor. Depois eu posso para o senhor, viu? Pode ser? Faça só assim com a sua cabeça, assim. Bendito Deus, Pai. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade, Pai. Somos gratos, Senhor, de sermos teus filhos. Somos gratos, Senhor, de ter oportunidade de te servir. Somos gratos, Pai, porque perante ainda nesta nação nós podemos ler tua palavra. Temos liberdade de ler. Ó Deus, seja de dia, de noite. É um privilégio para o Brasil ter oportunidade de ler a tua palavra. E como a tua palavra é tão boa, tão poderosa, Senhor. E muitos crentes, Senhor, menosprezam, não têm desejo de ler, de meditar, não têm desejo de tirar um momento, Pai, para dizer: só eu e ti. Fala comigo. Meu Deus, tem de misericórdia de Sabiaguaba, desta congregação. Meu Deus, ó Pai, que haja uma conscientização neste povo, que esta palavra não entre no ouvido e saia no outro, mas que ele entenda, Pai, que o pecado hoje tem umas consequências que o Senhor diz: tenha medo das consequências. Senhor, me ensina a ser fiel, me ensina a ser obediente, Pai. Ó Deus, e eu sei, Pai, que a tua igreja, quando colocar esse temor, eu posso ver um departamento de mulher em sábia, um departamento de jovem sábio, um departamento de criança sábio, um departamento de músico sábio e o corpo de obreiro sábio. Quando nós colocarmos, Pai querido, oh glória, esse temor a ti, nós vamos ser homens sábios, mulheres sábias. Que teu Espírito Santo esteja conosco em nome de Jesus. Amém.